Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo Jesus. Bom, estou aqui de novo para a gente falar sobre aquela grande transformação que nós queremos para o nosso país a partir do nosso trabalho como intercessores, como aqueles que se dedicam à oração, a fim de que os céus se movam a nosso favor e a favor do nosso povo. Olhando as Escrituras, a gente já logo começa a perceber o quanto a palavra de Deus ela valoriza a oração. Logo no iniciozinho das Escrituras, nós encontramos Enoque, o filho de Adão, começa então a invocar o nome do Senhor. E a partir dali, nós não paramos mais de ver exemplos, preceitos e promessas acerca da oração. Assim, eu quero convidar você para a gente avaliar e analisar uma história de grande sucesso a partir da oração. Nós encontramos aqui na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 18, onde Moisés narra um episódio muitíssimo interessante envolvendo Abraão e Ló. Vocês sabem muito bem que Abraão, ele foi para uma terra distante e levou consigo o seu sobrinho Ló e a respectiva família dele. Chegando em determinado momento, os dois tiveram que se separar por causa da riqueza de ambos e havia muito gado. Então, Ló foi para a região de Sodoma e Gomorra e cidades adjacentes e Abraão ficou para trás. Naquela cidade de Sodoma, ali Ló também prosperou. Só que a palavra de Deus nos diz algo muito curioso e algo muito interessante no capítulo 18, no verso 20. Diz aqui assim: disse mais o Senhor para Abraão: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e, se assim não é, sabê-lo-ei. Então nós temos aqui duas questões fundamentais. A primeira é que um clamor subia de Sodoma. Quem é que fazia esse clamor? Provavelmente esse clamor ele era proveniente de Ló e da sua família. Porque Pedro vai nos dizer que Ló era um homem justo e que ele sofria muito, que ele se angustiava de alma e coração por causa do pecado de Sodoma e Gomorra. Mas a outra informação preciosa que nós temos é que o pecado de Sodoma se agravava ainda mais. E isso chegou até o conhecimento de Deus. Então, essa informação de que o pecado de Sodoma, Gomorra e cidades assentes, essa informação chegou decorrente das orações de Ló e do seu pessoal. Então Deus ouviu e veio então saber como é que tudo aquilo estava acontecendo. E aí o Senhor disse que se de fato o pecado estivesse graçando toda a sociedade ali, então ele haveria de punir aquele povo. E aí Abraão toma as dores de Ló, da sua esposa e das suas duas filhas e de todo o pessoal que com ele estava e começa então a interceder ardentemente, efusivamente, corajosamente, apologeticamente em favor do seu sobrinho. Então Abraão começa a orar e defender a causa e defender a vida de Ló e da sua família e de seus trabalhadores. Então Abraão diz assim ao Senhor: Senhor, se o Senhor está prestes a vir para punir essa civilização, então o Senhor vai punir se tiver ali 50? O Senhor diz, não, se tiver 50 justos, eu não destruirei. Mas se tiver 40, 45, não. Se tiver 40, não. Se tiver 30, não. Se tiver 25, não. Se tiver 20, não. Se tiver 10, Senhor, o Senhor vai destruir essa cidade, considerando que tem 10 justos ali.
o Senhor diz, não, se tiver 10 justos eu não destruirei. E é muito interessante quando a gente faz uma comparação com outros textos. E a gente olha para a nossa sociedade e vê como a sociedade ela está aumentando a sua violência, a sua degradação moral, ética e espiritual. E a gente acha que Deus ele está completamente inerte, ele está completamente absorto acerca de tudo isso que está acontecendo. Certa vez perguntaram para o apóstolo Pedro, Pedro, você diz que o Senhor está prestes a vir, mas ele está demorando muito. Então Pedro disse o seguinte, olha, o Senhor ainda não veio por causa da sua misericórdia, por causa da sua paciência. Não é porque Deus ele é uma pessoa inconsequente em relação aos pecados e às injustiças e às iniquidades e às imoralidades que estão acontecendo. Não, é porque ele é compassivo, ele está usando de misericórdia e paciência para que vocês se arrependam dos seus pecados e voltem-se para ele em arrependimento e fé. Então a mesma coisa acontece lá com Abraão. Abraão começa a interceder. E o resultado dessa intercessão de Abraão é fundamental e é espetacular, porque a família de Ló, somente a família de Ló, diz as Escrituras, Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas foram retiradas de Sodoma. Até mesmo os funcionários ficaram lá persuadidos pela perversão, pela imoralidade e pela iniquidade daquele povo. Então, quando nós olhamos para o nosso país, a gente percebe que as maiores atrocidades, as maiores violências são praticadas por homens poderosos, homens que têm boa aparência, homens que vestem bem, usam ternos da alta costura, os melhores cortes, as melhores roupas, as melhores e mais caras grifes do mercado são usadas por esses homens poderosos. E esses homens poderosos influenciam legisladores, juízes, promotores, governadores, presidentes. Então, onde é que está a maior periculosidade dos bandidos que podem ser atingidos pela prisão em segunda instância? Eu estou convencido particularmente que são esses homens que praticam os famosos crimes de coralinho branco, que roubam milhões e milhões e bilhões de reais e dólares, mas nunca são punidos. Mas com a prisão em segunda instância, eles podem ser alcançados. Hoje você pode reservar um tempo de oração para pedir ao Senhor, meu Deus, inclina o coração dos juízes para que eles possam aprovar a prisão em segunda instância. Use o dia de hoje para fazer e para ter esse tempo de oração e de intercessão pelo seu país. Deus o abençoe e te guarde.